Oi, eu sou o Daniel. Bem-vindos ao Papo de História. Hoje a gente vai falar de um tema que parece distante, mas que está no celular que você segura agora, no carro elétrico, na energia que move turbinas eólicas. As terras raras. Esses minerais estratégicos estão no centro de uma disputa global que envolve China, Estados Unidos, Ucrânia e, claro, o Brasil. Vamos entender o que são, por que valem tanto e como nosso país pode se tornar protagonista nesse jogo mundial. Diz a Iana. Daniel, antes de mais nada, precisamos explicar para quem nos ouve. O que são afinal essas terras raras? Apesar do nome, elas não são raras na crosta terrestre. Estamos falando de 17 elementos químicos, incluindo os lantanídeos, o ítrio e o escândio. O que as torna especiais não é a escassez, mas a dificuldade de extração e beneficiamento. Por isso, só poucos países dominam essa tecnologia de ponta. Exato, Ana. E se engana quem pensa que é algo só para cientista em laboratório. As terras raras estão em coisas do nosso cotidiano. Telas de TV, celulares, chips de computador, carros híbridos e até no fone de ouvido que talvez você esteja usando agora para nos ouvir. Ou seja, embora não apareçam nos jornais todo dia, estão em praticamente tudo o que move a tecnologia moderna. Isso porque esses elementos têm propriedades magnéticas e fluorescentes únicas. Sem eles, por exemplo, não teríamos ímãs superpotentes usados em turbinas eólicas, motores elétricos ou em satélites. Também são fundamentais em lasers, radares militares e sistemas de comunicação. Dá para dizer que as terras raras são a base tanto da transição energética quanto da tecnologia de defesa no século XXI. E aí entra um dado impressionante. Hoje, cerca de 90% da produção mundial de terras raras está concentrada na China. Desde os anos 1950, o país investiu pesado em pesquisa, mineração e industrialização desse setor. Enquanto outras nações dormiam no ponto, Pequim construiu um verdadeiro monopólio. Hoje, quem quiser comprar, paga não só o preço financeiro, mas também o geopolítico. Esse monopólio chinês preocupa potências globais. Porque, se a China quiser, pode restringir exportações, afetando cadeias inteiras de produção tecnológica. Imagina uma indústria automobilística sem acesso ao neodímio para baterias e motores, ou a indústria de defesa sem ítrio e samário. Isso mostra como esses minerais se tornaram o que muitos já chamam de o petróleo do futuro. E aí que entram os movimentos estratégicos recentes. Os EUA, por exemplo, firmaram um acordo histórico com a Ucrânia justamente para garantir acesso a minerais estratégicos, incluindo terras raras. Esse pacto foi apresentado não só como cooperação econômica, mas também como parte da reconstrução do país pós-guerra, reforçando que esses recursos hoje são vistos como instrumentos de poder e diplomacia. E o Brasil não fica fora dessa conversa. Pouca gente sabe, mas nós temos reservas significativas, principalmente de monazita, encontrada em areias de praias do Sudeste e Nordeste. Na década de 1950, o Brasil chegou a ser um dos grandes produtores mundiais. Só que, por falta de continuidade e de uma política de Estado consistente, perdemos espaço e ficamos para trás na corrida global. Agora, o assunto voltou à tona. Recentemente, o Ministério de Minas e Energia anunciou que pretende mapear novas reservas e criar uma política nacional de terras raras. A ideia é não apenas exportar o minério bruto, mas tentar desenvolver cadeias produtivas aqui mesmo. Porque se a gente vender apenas a matéria-prima, corremos o risco de repetir erros do passado, ficando dependentes de outros países. Isso é fundamental, Daniel. O relatório da Câmara dos Deputados já alertava. Sem agregar valor, o Brasil cai na armadilha de sempre, exportando barato e importando caro. É preciso investir em beneficiamento, em pesquisa e em indústrias que usem esses minerais, como baterias, painéis solares e semicondutores. Só assim, o país deixa de ser mero fornecedor e passa a ser protagonista na economia verde. E claro, não dá para esquecer da geopolítica atual. Donald Trump, presidente dos Israel, decidiu aplicar uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros. Isso gerou pressão e levou o governo brasileiro, via Haddad, a cogitar usar justamente as terras raras como moeda de negociação.
A ideia seria abrir espaço para que empresas americanas invistam aqui em troca de acesso a esses minerais estratégicos. Só que essa proposta levanta muitas dúvidas. Será que o Brasil deve mesmo colocar suas reservas na mesa em troca de reduzir tarifas? Ou deveria exigir contrapartidas mais robustas, como fábricas de componentes em território nacional, transferência de tecnologia e empregos para brasileiros? O risco é transformar nossas riquezas em moeda de troca sem garantir benefícios concretos para o povo. Esse é um ponto delicado, Ana. Porque, de um lado, há a chance de atrair investimentos e abrir espaço no mercado americano. Mas, do outro, há o temor de cair na dependência. Historicamente, países que vendem apenas seus recursos naturais, sem investir em industrialização, acabam presos ao subdesenvolvimento. O desafio é equilibrar soberania com integração no mercado global. E há também a questão ambiental. A extração de terras raras pode causar impactos sérios, como contaminação por radioatividade, já que minerais como a monazita contêm tório e urânio. Então não basta pensar em lucro rápido, é preciso planejar, ter fiscalização e tecnologias limpas. Do contrário, corremos o risco de repetir tragédias ambientais como as que já vimos na mineração tradicional no Brasil. Muito bem lembrado. E é curioso como esse debate das terras raras conecta o ouvinte com o dia a dia. Quem está ouvindo agora talvez não saiba, mas sem neodímio e disprósio não existiriam motores compactos e potentes para carros elétricos. Sem európio, não teríamos telas coloridas. Sem ítrio, não haveria lasers médicos. Ou seja, o futuro que tanto se fala depende diretamente desses minerais. E isso nos leva a refletir. Será que o Brasil vai repetir o erro de apenas exportar minério bruto, como fez tantas vezes no passado? Ou vamos aproveitar essa nova chance histórica para criar uma indústria nacional forte em torno dos minerais estratégicos? É como se estivéssemos diante de uma bifurcação, seguir no caminho fácil e imediatista ou planejar um futuro de soberania tecnológica. E a resposta, Ana, passa por política, por investimento em ciência e por visão estratégica. Não é uma decisão para amanhã ou para um único governo. É algo de longo prazo que pode definir o papel do Brasil no mundo. Porque as terras raras não são só pedras no subsolo, são chaves para a energia limpa, defesa nacional e inovação tecnológica. Cabe a nós decidir como usá-las. Daniel, o curioso é que essa discussão das terras raras também ajuda a entender a história econômica do Brasil. Quantas vezes já repetimos esse ciclo? Pau-Brasil, açúcar, ouro, café, borracha, minério de ferro, sempre exportando a matéria-prima e importando a tecnologia. Será que não chegou a hora de romper esse padrão e aproveitar a oportunidade para escrevermos um novo capítulo? Perfeito, Ana. E o ouvinte pode se perguntar, mas como isso impacta minha vida? A resposta é simples. Se o Brasil só vender o minério, continuaremos dependentes de produtos caros do exterior. Mas se desenvolvermos indústrias aqui, podemos gerar empregos, baratear tecnologia, ter carros elétricos acessíveis, mais energia limpa e até maior autonomia em saúde e defesa. E olha que curioso, o Brasil já teve protagonismo nesse setor. Na década de 1950, havia produção significativa de compostos de terras raras em São Paulo e no Rio de Janeiro. Mas, com mudanças políticas e falta de continuidade, o país perdeu espaço. Hoje, China, IRI e até Austrália avançaram, enquanto nós ficamos quase parados. É um daqueles casos clássicos de retrocesso histórico. Isso mostra que não basta ter o recurso. O diferencial é ter política pública consistente e visão de longo prazo. Veja a China. Identificou o potencial nos anos 50, investiu em pesquisa, criou indústrias e, décadas depois, colhe os frutos com quase 90% do mercado global. Não foi sorte, foi estratégia. O Brasil também poderia fazer isso, mas precisa agir já, antes que seja tarde demais. Sem dúvida. E outro ponto que não pode ser ignorado é a transição energética. O mundo está correndo para abandonar combustíveis fósseis. Carros elétricos, energia solar, turbinas eólicas, tudo depende de terras raras.
Então, se o Brasil souber explorar isso, não só terá vantagens econômicas, mas poderá se posicionar como líder em sustentabilidade, algo que todo o país deseja hoje. E nesse tabuleiro global, os Estados Unidos querem reduzir a dependência da China. Foi por isso que assinaram aquele acordo com a Ucrânia, mesmo em meio à guerra. Trump deixou claro que só garantiria apoio militar se houvesse contrapartida econômica. Isso revela como esses minerais se tornaram moeda de troca em negociações internacionais, muitas vezes até acima de temas humanitários. E aqui no Brasil, com a tarifa de 50% imposta por Trump, Haddad sugeriu incluir terras raras nas negociações. A ideia é transformar essa crise em oportunidade, reduzir a tarifa em troca de investimentos no setor. Mas é uma faca de dois gumes. Dependendo de como for feito, pode ser vantajoso, mas também pode significar abrir mão de soberania sobre recursos estratégicos. Isso levanta uma questão para o ouvinte refletir. Até onde vale a pena negociar? É melhor aceitar investimentos estrangeiros para acelerar o desenvolvimento ou manter controle nacional, mesmo que o crescimento seja mais lento? Essa é uma discussão complexa, mas necessária, porque envolve o futuro do país e a forma como lidamos com nossas riquezas. E não é só economia e geopolítica. A mineração de terras raras traz também enormes desafios ambientais. Na China, há registros de poluição severa por causa de resíduos radioativos. Aqui, precisamos aprender com esses erros. Se o Brasil expandir essa indústria, deve ser com cuidado, transparência e responsabilidade. Do contrário, poderemos comprometer ecossistemas inteiros. Concordo. Aliás, isso me lembra o caso da Amazônia, que também sofre pressão internacional por conta de seus recursos. O que acontece com terras raras repete um padrão histórico. Países ricos cobiçando o que temos de mais valioso. A diferença é que, agora, temos consciência e ferramentas para tentar mudar esse destino. A pergunta é: vamos conseguir usá-las a nosso favor? E é interessante como esse debate conecta passado, presente e futuro. Do ciclo do ouro em Minas Gerais ao ciclo das terras raras, estamos sempre no dilema entre exportar bruto ou transformar aqui. Só que agora a pressão é maior, porque envolve não apenas economia, mas também tecnologia, segurança energética e até disputas militares. O mundo inteiro olha para essas reservas. Sim, Ana. E os números impressionam. Em alguns levantamentos, o Brasil aparece como uma das 10 maiores reservas do planeta. Isso significa que, em teoria, temos o que o mundo precisa. Só que sem cadeia produtiva, continuamos invisíveis. É como ter ouro debaixo da cama e nunca abrir o cofre. O recurso está lá, mas não gera desenvolvimento nem autonomia real. Por isso, o desafio é criar uma política nacional séria. Não basta anunciar planos. É preciso investir em universidades, em tecnologia de separação química, em empresas que transformem esses minerais em produtos de alto valor agregado. Do contrário, ficaremos reféns de países que vão querer comprar barato e revender caro. O que precisamos é quebrar esse ciclo de dependência. E tudo isso envolve também visão estratégica internacional. O Brasil pode se posicionar como parceiro confiável para várias nações. Em vez de ficar preso a um único acordo, podemos diversificar, negociar com Europa, Ásia, Estados Unidos. A ideia é não colocar todos os ovos na mesma cesta. Isso dá margem de manobra e fortalece nossa soberania em meio à disputa global. O curioso é que o tema ainda passa despercebido pela maior parte da população. Se você perguntar na rua sobre terras raras, muita gente nem sabe o que é. Mas se disser que sem elas não existe celular, nem carro elétrico, nem energia limpa, a conversa muda. É por isso que programas como este são importantes. Ajudam a trazer conhecimento e a provocar reflexão em cada ouvinte. E essa reflexão é fundamental, Ana. Porque estamos diante de uma janela histórica. Se o Brasil souber agir, pode transformar suas reservas em motor de desenvolvimento sustentável. Se não, vamos repetir o ciclo de exploração e dependência. No fim das contas, a escolha não é só dos governantes, mas também da sociedade, que precisa cobrar visão de futuro e responsabilidade. Daniel, uma coisa que chama a atenção é como essas disputas globais lembram os ciclos coloniais. No passado, Portugal e Espanha vinham atrás do ouro e da prata.
Hoje, potências modernas disputam terras raras. É a mesma lógica. Quem domina os recursos estratégicos controla a economia e a política mundial. A diferença é que agora a batalha não é com espadas, mas com tecnologia e diplomacia. Exato. E essa diplomacia pode ser bem agressiva. Trump deixou claro que tarifas e pressões econômicas são armas para forçar países como o Brasil a negociar em condições desfavoráveis. É quase um jogo de xadrez. Quem se move errado pode perder o protagonismo por décadas. Por isso, cada passo precisa ser muito bem calculado, pensando em gerações futuras, não só em ganhos imediatos. E o curioso é que, enquanto outros países correm atrás de diversificação, a China mantém a dianteira. Ela não só explora, como também domina o refino, a produção de ligas e de produtos finais. Ou seja, controla toda a cadeia. O Brasil, se quiser competir, precisa investir não apenas em extração, mas em pesquisa, tecnologia e indústria. Do contrário, continuará como coadjuvante. E não é só uma questão econômica, mas também cultural. O Brasil precisa aprender a valorizar ciência e tecnologia. Universidades, centros de pesquisa e startups podem ser o motor dessa virada. Se conseguirmos formar especialistas, desenvolver métodos limpos de extração e criar indústrias nacionais, então sim poderemos usar nossas reservas para algo maior do que simples exportação. E o ouvinte pode pensar, mas será que temos condições de chegar lá? A resposta é sim. O Brasil tem tradição em mineração, tem universidades fortes e já mostrou capacidade de inovação em áreas como biocombustíveis. O que falta é visão estratégica de longo prazo, continuidade de políticas e incentivo ao setor privado. Ou seja, falta acreditar que podemos ser protagonistas globais. Isso me lembra um paralelo interessante. O petróleo. No início, países produtores vendiam barato para as potências refinarem e lucrar. Só depois, com organizações como a OPEP, passaram a ter mais controle e ganhos. O Brasil pode aprender com essa história e não repetir o erro. As terras raras podem ser o petróleo do futuro, mas apenas se soubermos usá-las a nosso favor. Boa comparação, Daniel. E há outro detalhe. O Brasil tem a chance de se alinhar ao discurso global da sustentabilidade. Se mostrarmos que podemos explorar terras raras de forma ambientalmente responsável, ganharemos respeito e espaço no mercado internacional. Esse diferencial pode abrir portas, atrair investimentos e até criar uma marca brasileira associada à energia limpa. Mas também há riscos. Pressões internacionais podem tentar ditar regras que favoreçam países desenvolvidos. Se não estivermos preparados, podemos acabar abrindo mão do controle em nome de parcerias que só beneficiam o outro lado. A história nos ensina que, em disputas de recursos, quem não impõe limites acaba sendo explorado. Por isso, precisamos de firmeza e estratégia. E isso conecta muito com o papel do cidadão comum. Pode parecer distante, mas cada vez que compramos um celular ou um carro elétrico, estamos indiretamente ligados a essa cadeia. Quanto mais conscientes estivermos, mais poder teremos de cobrar dos governos políticas inteligentes. Informação é poder, e entender terras raras é entender como funciona o mundo do século XXI. E falando em mundo, é interessante notar que outros países, como a Austrália, já perceberam essa oportunidade e estão se posicionando fortemente. Eles investem em exploração, mas também em acordos estratégicos com nações consumidoras. Isso mostra que existe espaço fora da China. O Brasil pode ocupar esse espaço se agir rápido, mas precisa vencer sua própria burocracia. Sem contar a questão militar. Terras raras são fundamentais em radares, caças, drones, sistemas de mísseis. Ou seja, estão no coração da defesa moderna. Isso explica por que potências tratam o tema como questão de segurança nacional. Para o Brasil, que sempre teve postura pacífica, pode ser estranho pensar assim, mas ignorar esse aspecto seria ingenuidade diante do cenário global. Verdade. E é aí que entra a reflexão. Queremos ser apenas fornecedores de matéria-prima para armas estrangeiras? Ou queremos garantir que nossa tecnologia também avance? Não se trata de militarização, mas de garantir soberania. Se não tivermos domínio tecnológico, corremos o risco de ficar vulneráveis em todos os setores, do econômico ao estratégico.
Outro ponto essencial é a formação de mão de obra. O Brasil precisa preparar engenheiros, químicos, geólogos especializados nesse setor. Sem pessoas capacitadas, não há como avançar. Isso exige investimento em educação, bolsas de pesquisa e incentivo à inovação. É um trabalho de longo prazo, mas indispensável se quisermos transformar o potencial das terras raras em realidade. E veja como tudo se conecta: educação, política, economia, meio ambiente. As terras raras são um tema que atravessa todas essas dimensões. Talvez por isso sejam tão fascinantes. Elas nos obrigam a pensar o futuro de maneira integrada, mostrando que não dá mais para separar ciência de política ou tecnologia de soberania. Tudo anda junto, e o Brasil precisa acompanhar esse ritmo. E mais, o Brasil pode escolher que papel quer desempenhar. Podemos ser apenas exportadores, como no passado, ou podemos ser líderes em energia limpa, inovação e tecnologia. Isso depende das decisões que começarmos a tomar agora. O ouvinte que nos acompanha deve perceber que estamos diante de uma escolha histórica, que vai moldar as próximas décadas do país. E no fim, Ana, a grande questão é: vamos aprender com a história ou repetir os mesmos erros? As terras raras são uma oportunidade única de virar o jogo. Mas só teremos sucesso se houver consciência coletiva, pressão da sociedade e visão estratégica dos líderes. Caso contrário, seremos mais uma vez o celeiro do mundo, mas sem colher os frutos do progresso. Daniel, você falou em pressão da sociedade, e eu acho que isso é chave. O cidadão precisa entender que não se trata apenas de pedras no chão. Estamos falando de empregos, de acesso à tecnologia, de preços mais baixos e até de soberania energética. Quanto mais gente souber disso, mais poder teremos de exigir políticas sérias e não apenas decisões tomadas às pressas. Concordo, Ana, porque o risco de improviso é grande. Se o governo negociar mal, podemos perder reservas estratégicas por valores irrisórios. Já vimos isso acontecer em outros setores, como petróleo e minério de ferro. Com terras raras, o impacto seria ainda maior, já que dependem delas setores de ponta que definem o futuro da economia mundial. E tem outro detalhe. A corrida mundial por esses minerais deve se intensificar. Europa, Japão, Coreia do Sul, todos estão buscando reduzir a dependência da China. Isso significa que a demanda vai aumentar. Para o Brasil, pode ser um bilhete premiado, mas também um risco. Se não tivermos política clara, corremos o perigo de ver nossas reservas saqueadas sem retorno real. Essa metáfora do bilhete premiado é perfeita. Só que, como em qualquer prêmio, é preciso saber administrar. Se gastarmos tudo de uma vez, ficamos sem nada. Se soubermos investir, podemos garantir um futuro melhor. As terras raras podem financiar ciência, educação, saúde e ajudar o país a dar um salto. Mas para isso, é preciso planejamento e compromisso de longo prazo. E também é preciso transparência. O povo tem direito de saber onde estão as reservas, como serão exploradas, quais empresas estão envolvidas e quais os impactos ambientais. Só assim poderemos evitar escândalos e garantir que o desenvolvimento não venha às custas de destruição e desigualdade. Afinal, de nada adianta crescer economicamente se o preço for um desastre ambiental. Muito bem colocado. E esse é outro ponto de reflexão. Desenvolvimento não pode ser sinônimo de destruição. O Brasil precisa mostrar ao mundo que é possível conciliar exploração mineral com sustentabilidade. Se conseguirmos esse equilíbrio, teremos não só respeito internacional, mas também vantagens econômicas, já que o mercado valoriza cada vez mais práticas ambientais responsáveis. E aqui cabe uma provocação ao ouvinte. Você sabia que sem terras raras não haveria a revolução digital que vivemos hoje? Da internet ao smartphone, da medicina moderna às energias renováveis, tudo depende desses elementos. Então, quando falamos deles, não é algo abstrato. É o que sustenta o nosso estilo de vida. Isso mostra como o tema é urgente e não pode ser ignorado. Exatamente, Ana. E talvez o mais impressionante seja pensar que o Brasil, com tantas reservas, ainda não se deu conta do poder que tem nas mãos. É como estar sentado em cima de um tesouro sem saber como usá-lo. Outros países estão atentos e já batem à porta. Cabe a nós decidir se vamos abrir sem condições ou se vamos negociar de forma inteligente. E para negociar bem, é preciso conhecer a história.
olhar para trás e aprender com os erros. O ciclo da borracha é um bom exemplo. O Brasil tinha quase todo o mercado mundial, mas perdeu para a Ásia porque não investiu em pesquisa e inovação. Com terras raras, podemos repetir esse fracasso ou finalmente aprender e fazer diferente. A escolha é nossa. E não só nossa, mas também dos governantes que elegeremos. As terras raras devem entrar no debate público, nas campanhas, nas pautas de governo. Precisamos saber o que cada candidato propõe para esse setor. Do contrário, corremos o risco de deixar decisões estratégicas nas mãos de poucos, sem discussão ampla com a sociedade. Outro aspecto interessante é como as terras raras conectam o Brasil ao cenário internacional. Quando Trump aplica uma tarifa de 50%, não está só falando de comércio. Está mexendo em geopolítica, está testando a capacidade do Brasil de reagir. Se formos apenas passivos, perderemos espaço. Se soubermos jogar, poderemos ganhar respeito e influência no tabuleiro global. E esse jogo é duro, Ana. Inclui pressão econômica, diplomática e até militar. Mas não podemos nos intimidar. O Brasil tem recursos, tem mercado e tem potencial humano. O que precisamos é de estratégia. Se formos inteligentes, podemos transformar esse desafio em uma oportunidade histórica. Se formos ingênuos, podemos sair como perdedores mais uma vez. E é aí que entra o papel do conhecimento. Quanto mais o povo brasileiro souber sobre o tema, mais difícil será manipular as negociações. Informação é uma forma de poder. E programas como o nosso servem justamente para isso, levar temas complexos para todos, mostrando que o futuro do Brasil também depende de entender assuntos como terras raras. E o futuro já está acontecendo, Ana. Carros elétricos, painéis solares, baterias de longa duração, rede 5G, satélites, tudo isso está em expansão e depende das terras raras. Ou seja, não é algo para daqui a 50 anos, é para agora. Se o Brasil não se posicionar, perderá o bonde da história. Mas se agir, pode garantir um lugar privilegiado no século XXI. Então, a questão final que deixamos para nossos ouvintes é: o que você acha que o Brasil deve fazer? Negociar rápido para aproveitar o momento ou investir com calma para construir uma indústria sólida? Essa é uma reflexão que não tem resposta simples, mas que precisa estar na mente de todos que se preocupam com o futuro do nosso país. É isso mesmo, Ana. As terras raras não são apenas minerais, são a chave do futuro. O Brasil tem em mãos uma oportunidade histórica. Cabe a nós, como sociedade, escolher se vamos desperdiçar ou transformar essa riqueza em desenvolvimento. O importante é não deixar que a decisão seja tomada no escuro, sem debate e sem participação popular. E assim, a gente encerra mais um episódio do Papo de História. Esperamos que você tenha entendido melhor o que são as terras raras, por que elas estão no centro das disputas globais e qual o papel do Brasil nesse cenário. Agora, queremos ouvir você. O que acha que o país deve fazer com essas reservas? Compartilhe sua opinião e continue essa conversa com a gente. Até o próximo episódio. Gostou? Então não se esqueça de curtir, compartilhar e seguir nosso canal para ver mais temas de história como esse. Discard! Discard! Discard!